Salmo de número 27. Antes, para quebrar o gelo, vocês ficaram muito quietos. Eu vou começar com uma história engraçada. Diz o pastor Cláudio Duarte, que às vezes ele fala umas piadinhas nas mensagens dele para dar uma aliviada, porque depois vem uma verdade muito forte. As loiras me perdoem, é só uma brincadeira, tá? As loiras me perdoem, é só uma brincadeira, mas diz que 3 loiras andavam no deserto. No terceiro dia, estavam quase morrendo, elas encontram aquela tal lâmpada mágica, e daí o gênio aparece. Elas estavam em 3, era a loira, eu falei errado, era a loira, a morena e a ruiva. E daí o gênio aparece e diz, cada um tem um pedido. A morena se tacou na frente e diz, por favor, eu quero ir para uma praia agora com uma água de coco bem gelada. Aí o gênio estralou o dedo e ela foi. Daí a ruiva falou, olha, eu gostaria de ir para uma cachoeira e quero bastante Coca-Cola, sorvete, que eu não aguento mais isso aqui. E foi. Ficou a loira olhando para a cara do gênio, passou 5 minutos, 10 minutos, e o gênio, e aí, vai fazer o teu pedido? Ela olhou, eu estou sentindo tanta falta das minhas amigas, traz elas de volta. Daí trouxe. Pois é, mas nós estamos numa igreja e aqui não é muito lugar de piada. Mas eu queria que você pensasse comigo. Se você, claro que a gente sabe que história de gênio é besteira e não existe, mas se você pudesse fazer um pedido, e esse pedido se realizasse, qual seria o seu pedido? Pense aí. Melhor, olha para quem está do seu lado e pergunta para ele, qual seria o teu pedido? No Salmo de número 27, e o versículo 4, Davi ele faz um pedido. E é nessa pegada que a gente precisa ir. A versão revista e atualizada é a que está ali na tela. A gente pode ler então, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. A versão NVI diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A versão A Mensagem diz assim: eu peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei a sua beleza e estudarei aos seus pés. A versão da Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: a Deus o Senhor pedi uma coisa, e é o que eu quero, é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir ali a sua orientação. A reflexão dessa noite é bem simples, você já me ouviu pregar várias vezes aqui neste lugar sobre isso. E eu vou bem de leve hoje, porque algumas pessoas disseram que domingo passado eu estava muito bravo, mas não estava, não. Mas depois você ouve lá a mensagem, você diz. Quando nós olhamos esse texto aqui, ele precisa saltar aos nossos olhos e nos levar a entender que uma coisa apenas nos basta. E Davi foi muito sábio em fazer este pedido ao Senhor. É claro, se você ler os Salmos e se você observar a vida de Davi, você vai ver que ele não pediu uma coisa só ao Senhor. Davi, ele pediu várias coisas ao Senhor. Davi muitas e muitas vezes pediu ao Senhor livramento dos inimigos que o perseguiam de uma maneira muito insistente, desde Saul até depois outros inimigos que surgiram.
Você vai ver Davi pedindo orientação ao Senhor se devia mudar de cidade, orientação ao Senhor, ele pede se deveria atacar os inimigos ou não. Davi fez um monte de pedido ao Senhor, mas nesse salmo, quando ele rasga a alma diante de Deus, e ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor, ele está dizendo, Deus, essa é a prioridade das prioridades. Isso aqui, Deus, é o mais importante, é o que eu mais quero na minha vida. E daí ele faz essa tão linda oração, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É claro que Davi não tinha o privilégio que eu e você temos. Eu e você temos um privilégio que Davi não teve, de desfrutar da vida com Deus após Cristo. Porque em Cristo todas as coisas fizeram novo, o véu se rasgou e nós temos livre acesso a Deus. Davi, ele sentia a manifestação da presença de Deus quando estava no tabernáculo, e aqui ele falava disso, o tabernáculo, aonde a presença de Deus manifestava com mais intensidade. E lá ele estava dizendo, então aqui, nesse texto ele está dizendo, Senhor, essa casa, aonde a tua glória, a tua manifestação, aonde o sumo sacerdote tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos, esse é o meu maior desejo, eu quero estar na tua presença, eu quero te conhecer mais, eu quero ouvir os teus ensinos, eu te quero, ó meu Deus. Isso aqui, quando nós olhamos na palavra, em vários outros lugares você vai ver que era algo que latejava no coração de Davi o tempo todo. E por mais que Davi foi, sim, um grande pecador, Davi foi alguém que cometeu coisas absurdas, como assassinato, como adultério, como muitas vezes até desobediência ao Senhor, como foi a contagem do povo. Muitas coisas Davi fez. Mas mesmo assim ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que esse desejo dele pelo Senhor tem tudo a ver com isso. Essa busca intensa dele pelo Senhor tem a ver com isso. Quando você ouve, por exemplo, a confissão e a oração dele, no Salmo 51, depois que ele peca, o verso 11 ele destaca, não retires de mim o teu espírito, eu não quero sair da tua presença, tira trono, tira mulheres, tira riqueza, tira tudo, Senhor, mas não tira a tua presença. Por quê? A presença do Senhor era o que ele mais desejava, e para ele bastava. O texto, o complemento vai dizer que ele desejava morar na casa do Senhor, não apenas por hoje, não apenas no dia seguinte, uma semana ou um mês, por todos os dias da minha vida. Ou seja, não é apenas no momento do desespero que ele buscava o Senhor, ou não era no momento quando as coisas estavam em bonança, todos os dias querendo a presença do Senhor. E ele diz o objetivo, não era para obter um status, não era para ficar conhecido como aquele que podia entrar no Santo dos Santos, não. Ele deixa bem claro, é para sentir, ficar ali maravilhado diante da tua bondade, da delícia de estar na tua presença e aprender de ti. Ou seja, ele queria de todo o coração a presença de Deus. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para os heróis da fé, nós vamos perceber que esse desejo por conhecer o Senhor e estar com o Senhor é algo que latejava na alma de todos os grandes homens e mulheres que passaram pela história e fizeram a diferença. E é isso que o Senhor continua desejando de cada um de nós, que o meu e o seu coração venha a ser saciado por Ele, que esse vazio que existe na alma humana seja preenchido por Ele, pela pessoa dEle. Quando nós olhamos, por exemplo, Moisés, que é um caso clássico, que algumas vezes já preguei sobre Moisés aqui. Moisés, um homem escolhido por Deus para ser talvez o maior líder que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, a multidão que ele liderou, a excelência com que ele viveu, alguém que era chamado de amigo de Deus, o qual o Senhor conversava face a face.
E eu e você, talvez na nossa vida, nós não vamos ter 1% das experiências, ou os nossos olhos verão as experiências que Moisés teve e que os olhos dele viu. Moisés, ele é aquele que é enviado, depois de ter um encontro com Deus na sarça ardente, ouviu o Senhor, liberta o povo do maior império que aprisionava os israelitas, o império dos faraós ali no Egito. Ele, de início, vê o Senhor mandar 10 pragas, coisas que... Imagine se você pudesse fazer com os teus inimigos, né? Uma dessas pragas, você já ia ficar maravilhado. Foram 10 pragas. Liberta o povo, o mar se abre, eles chegam do outro lado, no meio do deserto, do nada, para literalmente aprender a depender de Deus. Não tem água, sai água da rocha. Não tem pão, chove pão do céu. Está muito quente, tem uma nuvem cobrindo e guiando o povo. Está muito frio à noite e escuro, tem uma coluna de fogo para clarear e aquecer. Era milagre atrás de milagre. Surgem inimigos, Moisés levanta as mãos, e inimigos caem por terra. E a gente sabe que o povo escolhe o caminho da rebeldia, da rebelião, da murmuração, da calúnia contra o próprio Moisés. O clima não está bom e Deus diz, eu vou mandar um anjo, não vou mais com vocês. Daí tem aquele diálogo lá em Êxodo capítulo 33. Eu acho fantástico o que está escrito ali, verso 11, verso 13, verso 17 e verso 18. O verso 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E daí no verso 13, olha só o que Moisés vai dizer: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Depois, verso 17, o Senhor então disse a Moisés: farei então o que você me pede. O que ele pediu? Deus, não queremos um anjo, nós queremos a tua presença, porque eu tenho me agradado de você, Moisés, e te conheço pelo nome. O que mais que você quer, Moisés? Daí o verso 18: Senhor, eu peço que me mostre a tua glória. No coração de Moisés há um desejo insaciável por conhecer a Deus. Viu todos aqueles milagres, coisas fantásticas e fabulosas e ao mesmo tempo assustadoras, mas ele queria a presença de Deus e conhecer mais a glória do Senhor. Eu continuo olhando para o Antigo Testamento e eu vejo um profeta chamado Abacuque, aonde, junto com Jeremias, eles estão perplexos pela situação que está Judá, o pecado dentro e os inimigos agora então, sendo instrumento de Deus para punir o próprio povo. Lá vem Nabucodonosor, o caos está instalado, você vai ver o próprio Abacuque muitas vezes questionando o Senhor: Deus, por que isso está acontecendo? Não estamos entendendo. E daí ele mesmo pergunta: tu vai usar alguém mais pecador do que nós para nos punir, porque lá estava vindo a Babilônia? Mas ele finaliza todos os seus questionamentos e as suas profecias. E você conhece muito bem, porque provavelmente você já falou algumas vezes o que ele registra, né? E ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, ou ovelhas no curral, ou bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele me faz andar como servo nos lugares altos. Quando eu olho para Abacuque, algo fica muito claro. O desejo dele pelo Senhor não estava condicionado às circunstâncias positivas, mas ele entende que pode se alegrar no Senhor até mesmo quando o caos parece instalado. Um escritor que eu gosto muito e sugiro você a ler, e nós precisamos ler mais desse autor, conhecido como A.W. Tozer, né, o nome dele é Hayden Wilson Tozer. Ele disse assim: a pessoa cujo tesouro é o Senhor, tem todas as coisas concentradas nele. E quando as perdas vêm, porque vêm para todos, esse não perde a satisfação da vida, pois Deus é a origem do seu deleite. Se começa a perceber que a nossa realidade de igreja está muito longe daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós?
Você começa a perceber que a gente só encontra motivos para entrar aqui, levantar a mão, glorificar o Senhor, quando as coisas estão bem, quando o emprego está lá, quando o dinheiro está lá, ou no outro oposto, quando as coisas estão extremamente mal, e daí você vê aquele mágico, aquele Deus que vai fazer uma mágica e te tirar daquela situação, mas é só um Deus utilitário. O que está faltando no nosso coração e na nossa alma é desejo pela pessoa do Senhor. É essa ligação com o eterno e essa alimentação da nossa alma no eterno, que é só Ele que pode nos satisfazer, que vai gerar os frutos que nós vimos, por exemplo, no DOI, e que precisa estar no nosso cotidiano. Desejar o Senhor, amar o Senhor, buscar o Senhor, se entregar totalmente ao Senhor e dizer: se eu te tenho, Senhor, isso me basta, Tu és tudo que eu preciso. Talvez o exemplo bíblico mais radical nós encontramos na própria figura do apóstolo Paulo, aquele que ele mesmo vai dizer, fariseu dos fariseus. Ou seja, quem que são os fariseus? Os fariseus começaram como um grupo com boas intenções, durante o período do cativeiro babilônico. A gente sabe que os fariseus são aqueles que entenderam que foram levados para o cativeiro pela Babilônia, justamente pela desobediência ao Senhor e por não obedecer os ensinos do Senhor. Então, quando eles estão no cativeiro, eles são radicais. Só que o tempo vai passando e as próximas gerações de fariseus, aquele grupo que veio trazer um avivamento na obediência ao Senhor, eles ficam presos em leis, criam leis em cima de leis, e daí, literalmente, distorce todos os mandamentos e aprisiona as pessoas numa religiosidade barata. Paulo era fariseu dos fariseus, ou seja, era o cara que lia, interpretava os detalhes e seguia radicalmente os ensinos. Só que ele tem aquela experiência com o Senhor, que o liberta. Ele conhece a Deus verdadeiramente, não apenas um Deus rigoroso, mas um Deus de amor, que o envolve, que o abraça. E daí, olha o que ele vai escrever em Filipenses 3:7. O que para mim era lucro, porque ele se considerava o bambambam, ele vai dizer: eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, mas eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E o verso 10 ele vai dizer assim: eu quero conhecer Cristo, o seu poder, a sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. David Brainerd, que foi um missionário aos índios silvícolas, e guarda esse nome que você também precisa ler a biografia desse missionário, vou citar ele de novo aqui na frente. Ele é aquele que diz: a soma de todos os prazeres da existência humana não se comparam a uma hora na presença do Senhor. Ele entendeu o que Paulo estava falando, ou seja, compare qualquer coisa da vida com o privilégio de conhecer o Senhor e tudo vai parecer esterco, tudo vai parecer pequeno, se você de fato teve uma experiência com a glória de Deus. O próprio Davi, Salmo 63, verso 3, Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. E quando ele escreve isso, já era rei, já tinha muitas mulheres, fama, riqueza, poder, governo, tinha tudo. Senhor, a minha vida, tudo que eu tenho comparado ao seu amor não é nada. E daí nós podemos começar a nos questionar: o que tem furtado o nosso coração de ter essa sensibilidade pela presença de Deus, pela glória de Deus?
E a gente precisa sair do campo da teoria e começar a partir para a prática. O texto que nós lemos como base, ele é bem direto e claro. Uma coisa eu peço ao Senhor. Só que, se você vê depois do Senhor, e o Senhor maiúsculo como Deus, depois da vírgula, essa palavra faz toda a diferença. É o desejo do meu coração. Mas não vai ficar só na teoria. E a buscarei. Eu acredito que aqui que nós estamos falhando. Porque se eu perguntar de ponta a ponta aqui da nossa igreja, posso subir lá na galeria, posso ir nos irmãos que estão aqui à minha esquerda, os irmãos que estão à minha direita, posso perguntar para os obreiros, não vai ter uma pessoa aqui que vai dizer, não, eu não quero buscar o Senhor, eu não quero o Senhor como prioridade da minha vida. Não, todos nós vamos dizer que queremos o Senhor como prioridade na nossa vida. Mas a pergunta que vai transformar o desejo e a teoria em prática é isso. Nós estamos buscando. É isso que está faltando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa geração. É o que está faltando. Buscar realmente a presença do Senhor e saciar a nossa alma nele. O texto, ele é fantástico porque inclui esse buscarei. Se não tivesse esse buscarei, eu acredito que não estaria completo. Deus permitiu que essa palavra entrasse aí justamente para nós entendermos que nós precisamos nos esforçar para alimentar a nossa alma em Deus. Só que, como eu tenho falado sempre aqui, a fome da alma humana precisa ser suprida. Porque todos nós, desde a nossa criação, nós fomos criados para um propósito, para Deus. O ser humano foi criado para Deus. E você pode, e quando eu estava na faculdade, eu até lançava essas perguntas para os professores agnósticos, como que pode vocês dizer que Deus é uma criação humana, que foi passando e influenciado por outras gerações que vieram lá de trás, se quando você encontra uma tribo que ainda não teve contato com um homem branco, lá ele vai estar manifestando o seu desejo de adorar alguma coisa, e preencher esse vazio da alma com alguma coisa. Ele adora o sol, ele adora espíritos, ele adora a árvore, adora alguma coisa, porque essa fome por Deus está na nossa alma. Mas o grande problema é que eu acho que nós, que vivemos pós-Cristo, nos acostumamos com o sagrado. E a gente para de buscar, a gente para de se dedicar, a gente se acostuma com as coisas do jeito que estão. O ser humano é assim. Você lembra o teu primeiro dia de trabalho, quando você estava precisando daquele trabalho? Você olhou no olho do seu patrão e você disse, eu vou me dedicar, eu quero me entregar ao máximo. E se ele pedia para fazer uma hora extra, você era o primeiro que estava lá. E você queria aprender todas as coisas, mas passou um ano, e você meio que já dominava todas as coisas que chegou à tua mão, e daí você foi mais tranquilo. Se ficou 10 anos naquela empresa, você entrou no automático, e fazia as coisas mecanicamente assim. Posso fazer uma outra comparação, um relacionamento. Quando o casal está começando aquele namoro apaixonado, tipo o Gui e a Jennifer, o nome dela é Jennifer. O casal, eu sei porque com a Júlia foi assim, a gente se dedicava totalmente. Eu, algumas vezes, me lembro pelo menos 2 vezes, estudava aqui no centro, Se eu sabia que um dos professores ia faltar e chegava esse aviso para a gente, eu fazia questão de pagar uma passagem e até lá, pegava o ônibus que ia para Água Verde, parava ali na Velha, ficava 2 minutos com ela para pegar na mão dela, dar um beijinho e voltar, e achava tudo aquilo maravilhoso, Mas a gente casou e alguns pequenos detalhes da vida e da beleza do relacionamento, se você não cuidar, vai se perdendo. É assim.
A gente começa a se acostumar com algumas coisas que não deveria. E de repente, esse moço apaixonado, que ele sempre é muito educado nos primeiros dias, né? E quando vai comer junto, ele que costumava lá na Blue Pizza pegar 30 pedaços e comer, ele fica com 6, né? Porque ele quer manter uma boa aparência, né? Mas depois de uns 3 anos ele está rotando na frente dela. Se acostumou e parou, quem sabe, de se dedicar como se dedicava antes. E agora traz isso para a realidade espiritual. Traz isso para a realidade espiritual. E começa a lembrar de quando você teve a tua primeira experiência com Deus. Se lembra? Se lembra que o coração ardia? Se lembra que você tinha o desejo de acordar de madrugada para orar? Se lembra que o jejum passou a ser uma prática frequente na sua vida? Se lembra disso? Só que passou uns 2 anos, 3 anos e o botão automático espiritual foi ligado. E daí você parou de buscar Deus de todo o coração como deveria. Quando isso acontece, a gente começa a se esquecer que a nossa alma só pode ser preenchida para ser satisfeita em Deus. Mas a gente começa a encontrar algumas outras coisas que momentaneamente supre as necessidades da nossa alma. E é o que a sociedade faz o tempo todo. Você vai ver que a sociedade faz isso o tempo todo. Desde o cristão ao ateu, está buscando alguma coisa para preencher a sua alma. Alguns são nos estudos e nos diplomas, alguns são no lazer, na diversão, alguns são nos vícios, na bebedeira, alguns são em alguma coisa. E quando eu falo sobre isso, eu falo com um grande temor no coração, porque todos nós precisamos o tempo inteiro estar lutando para não entregar o trono da nossa vida para alguma outra coisa. Seja até por coisas nobres. Não estou falando só de vício e coisas ruins, por coisas nobres, como o cuidado da tua família. Pastor Lediel, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo o que Jesus disse. Se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, e eu já repeti algumas vezes isso, não deu o golpe do baú em ninguém, prometendo algo light e depois sendo radical. Desde o começo, Jesus foi bem direto. Ou você entrega tudo e me coloca no trono da sua vida, e você busca o meu reino em primeiro lugar, ou não vai servir para nada. Vai viver uma vida preenchendo o vazio da alma com muitas futilidades. Falando em Jesus, para pensar sobre as parábolas que ele conta, e Mateus capítulo 13 vai registrar isso. Ele vai dizer, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém achou. Tendo encontrado, ele esconde de novo, mas ele vai alegre. Alegre. Ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo e ficar com esse tesouro. Para seguir um princípio que os estudiosos davam quando uma verdade é dita, para reafirmar e mostrar a importância dela, Jesus emenda. É como uma pérola de um grande valor. Um negociante encontra essa pedra preciosa. E quando ele encontra, ele vende tudo o que ele tem para poder possuí-la. Por que nós não estamos alimentando a nossa alma com o Senhor como nós deveríamos? Por que nós não estamos buscando Ele em primeiro lugar?
O que está nos distraindo? O que está nos impedindo? Por que nós não estamos dispostos a vender tudo para ficar com Ele? Ou seja, esse evangelho barato e distorcido, que toda pregação que eu posso, eu bato nele, dessa super graça que é uma desgraça, é mentira. É mentira. Que você pode viver qualquer tipo de vida que o Senhor vai te aceitar e se manifestar para você. É mentira. O Senhor vai te aceitar, mas Ele quer te transformar. Ele é o pai, sim, do filho pródigo, que recebe o filho fedendo porco e todo sujo. Mas a primeira coisa que faz é trocar as vestes dele. É filho, precisa de roupa limpa, purificação para entrar na casa do pai e sentar na mesa. E o que isso tem a ver conosco, pastor Lediel? Por que o senhor está falando nisso? Começou falando sobre uma coisa que nós buscamos, agora está falando aí já de pecado. É justamente por isso. O pecado tem dominado as nossas vidas e o Espírito Santo tem se afastado. É simples. O Evangelho de Jesus exige renúncia. Por que você acha que Jesus disse, olha, esse camarada que encontrou esse grande tesouro, ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo que ele tinha? Porque ele conseguiu enxergar muito mais valor em Cristo do que nas outras coisas. E é isso que precisa ser despertado na nossa vida. Olhar para o Senhor, viver o Senhor, amar o Senhor de todo o coração, a ponto de poder falar como Paulo, quando eu começo a comparar com todas as outras propostas. Cara, não tem como eu abrir mão do meu Cristo, porque Ele é o alimento que de fato me sustenta. Ele é a peça perfeita que preenche o vazio da minha alma. É nele que eu existo, é nele que eu me encontro, é nele que é o meu lugar. Nós precisamos entender essa realidade, e o chamado de Deus então para cada um de nós é um só: é santidade. É santidade. É obedecer os mandamentos, e a obediência aos mandamentos vai gerar santidade em nós. Essa palavra eu quero pregar mais esse ano, de santidade. Nós precisamos falar mais de santidade. E nós precisamos viver mais a santidade. E santidade não é algo com um fim em si mesmo. Santidade é o caminho que nos leva à intimidade com Deus. Santidade é a ponte que nos liga à intimidade com o Senhor. E nós temos muitas vezes sido uma igreja medíocre, justamente porque está faltando a santificação. Começa pelos olhos, pelos ouvidos, pelo seu envolvimento com as coisas que o mundo tenta colocar o tempo todo para contaminar a igreja. E nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração e voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus é: lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. É tempo de voltar, e 2019 é tempo de nós voltarmos a acordar de madrugada para orar. 2019 é tempo de nós honrarmos aquele propósito de estudar a Escritura, amar essas palavras e fazer com que ela venha reger a nossa vida. Deixa eu ler um pouquinho das frases do David Brainerd. E se tem um livro que eu gostaria que você lesse esse ano, é sobre a biografia e os devocionais de David Brainerd. Um cara que viveu só até os 29 anos, mas gastou a sua vida pela causa do Senhor. Olha só o que ele vai dizer e ver se não se aplica à nossa realidade de hoje. Nós, insensivelmente, desperdiçamos tempo enquanto pensamos em abundância, estamos tão estranhamente distraídos a ponto de, em grande medida, perdemos a noção da santidade e das qualificações necessárias para nos prepararmos e para sermos habitantes do paraíso celestial. Ele é alguém que continuamente fazia uma oração, e eu acho essa oração linda dele: Senhor, ajude-me a diferenciar a escória brilhante do ouro mais puro. Ajude-me a diferenciar a escória brilhante do ouro mais puro. Não é a nossa realidade.
preso em escórias brilhantes, achando que, como ele mesmo vai dizer, né? Temos muito tempo, a vida vai durar muito tempo ainda. Estamos desperdiçando o melhor, que é a presença do Senhor. Ele mesmo diz: aplique-se à oração, à leitura e à meditação sobre as verdades divinas, lute para penetrar até as suas profundezas e nunca esteja contente com o conhecimento superficial. O Antigo Testamento resume tudo isso que eu estou falando. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 23:11, a palavra é: por isso dedique-se intensamente em amar o Senhor. E no Novo Testamento, para a gente caminhar para o fim, é a palavra de Jesus. Quando alguém ousadamente o chama mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde, você conhece essa resposta e já ouviu 300.000 vezes ela. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus ele emendou, falando do segundo mandamento, que é amar o próximo como? A nós mesmos. Só que o próximo só existe se o primeiro ele é exercido. É prioridades de prioridades. Se a coisa mais importante é isso, a pergunta é: por que não estamos fazendo? Eu considero o que Jesus falou mais importante do que qualquer outro filósofo falou, do que qualquer outro sábio falou. Mais uma vez, se eu fizer essa pergunta para cada um de vocês, e se eu perguntar, aquela dica que aquele youtuber deu sobre vida é mais importante do que Jesus falou? Você vai dizer, não. Mas aquele professor da universidade, ele falou que o mais importante da vida é isso. Jesus disse que é isso. Não, Jesus é mais importante. Todos nós aqui, que estamos numa igreja, somos cristãos, nós vamos dizer, Jesus, o que ele disse é mais importante. Porque nós não estamos colocando em prática e amando o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. A minha oração pessoal nesse ano tem sido: Senhor, essa uma coisa que Davi anelava, que dominava o coração dele, ele acordava pensando nisso, eu quero para mim. Eu não posso me conformar em acordar pensando na conta que tem para pagar, no problema que tem para resolver, no irmão que eu preciso visitar, no aconselhamento pastoral que tem que dar, na família que eu tenho que ajudar a restaurar. Antes de tudo isso, eu preciso de uma coisa com o pastor: é buscar o Senhor. E isso é o que nós precisamos. O Senhor, Ele está disponível para nós. A gente vive o tempo da graça. Mas, como eu disse, tem sido uma desgraça o nosso conformismo com a graça. Porque a gente, no discurso, sabe que o véu se rasgou. Mas o véu se rasgou com um propósito: para a gente passar e a gente entrar. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Só assim, eu e você vamos ver os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida. Busque a Ele intensamente. Afaste-se do pecado, afaste-se da mentira. Ei, não permita que essa escória brilhante domine o seu coração. Abra mão de tudo aquilo que te afasta do Senhor e procure obedecer os mandamentos dEle. Não apenas para você se livrar das consequências do pecado e ser apenas mais um religioso com medo do inferno. Não! Mas que você possa obedecer ao Senhor para viver uma vida de santidade, sabendo que é isso que vai te levar à intimidade com Deus.
muito mais do que o ônus que pode nos prejudicar. O que deve nos atrair é o bônus de ter uma experiência todos os dias com o Criador do universo. É isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. E quando nós começarmos a entender a profundidade do Senhor e mergulharmos nele, a gente vai viver a vida em abundância que Ele nos prometeu. A gente vai conseguir enxergar que os problemas que tentam nos assolar todos os dias, na verdade não são nada, porque o nosso Senhor, Ele é todo soberano. E aquele problema que te assola, aquela pessoa que te atormenta, aquela dívida que te incomoda, aquela questão familiar que tanto angustia o teu coração, à medida que você estiver conhecendo a plenitude do Senhor, você vai ver que para o teu Deus isso ali é um detalhe, é assim para fazer, mas Ele muitas vezes está permitindo que essas coisas aconteçam. Nunca foi para te oprimir, nunca foi para dilacerar a sua alma. O propósito é um só, para você se lembrar dEle, e se lembrar que Ele está ali, disponível para viver contigo todos os dias. Se coloque em pé. Eu preciso terminar, que nós precisamos cear e tem ainda as diretorias para apresentar. Mas eu preciso finalizar com essa pergunta para você. Qual é o anelo da sua alma? 2019 você estabeleceu lá no topo das prioridades o quê? Aquele imóvel? A promoção no trabalho? O que você colocou no topo da lista de prioridades? Eu não sei. Não sei. Na minha lista de prioridades, nossa, eu coloquei tanta coisa. Tanta coisa. Mas se lá no topo não tiver a busca pelo Senhor em primeiro lugar, e eu me disciplinar para me livrar das escórias brilhantes e buscar o ouro, tudo que vem depois não vai preencher o vazio da minha alma. Essa palavra tão simples e tão singela, ela é o maior diferencial para a gente se livrar da vida medíocre que o inferno tenta nos colocar. Por favor, não se conforme aonde você chegou no seu nível espiritual. Não se conforme. Pastor Ledião, mas eu tenho 30 anos de igreja. Estou nem aí. Você pode ter 50. Infelizmente, o que eu tenho visto é que tem pessoas que nesses tantos anos de igreja ficaram com uma casca tão grossa que diante do Senhor não tem mais lágrimas, não tem mais amor, não tem mais desejo. Virou um religioso. Você precisa se converter de novo. Com respeito eu falo isso, mas tem que se converter de novo. Mas se nós começarmos a entender algo tão simples, que o novo convertido que aceitou Jesus essa semana, ele entendeu, e ele está vivendo, porque nessa semana que passou, ele já jejuou, nessa semana que passou, ele já acordou de madrugada para orar, e ele está com uma fome absurda de Deus. Em poucos dias ele entendeu isso. Se nós entendermos, eu creio que 2019 nós vamos viver o sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, eu não estou falando apenas em milagres, manifesto, não estou falando de viver os sinais,
Eu estou falando, é da glória do Senhor se manifestar e de nós vermos, principalmente, vidas se convertendo e se rendendo ao Senhor de todo o coração. Eu creio que 2019, aquele teu colega de trabalho, que você conhece há tanto tempo, convive há tanto tempo, ele precisa olhar para você e ele precisa se incomodar com a vida pecaminosa dele. Não porque você está com o dedo na cara dele acusando dos erros dele, não. Mas porque quando você chega, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Ei, jovem, aquele pior professor, que se você tivesse mais discernimento espiritual, você veria a potestade maligna por trás dele em cada palavra, lançando veneno no seu coração. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você não vai ficar discutindo para envergonhar o professor e mostrar como ele é bom. Mas o professor, ele vai querer saber o que tem na sua vida que você é diferente. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. Duas realidades que só existem e têm importância quando são gastas. Esse é o ano para você não se conformar com a tua frutificação lá embaixo. O nosso Senhor é exigente. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai exigir o que você fez com os talentos que Ele colocou na sua mão. Ah, que você não seja aquele que enterrou o talento. Porque o seu fim vai ser triste. O seu fim vai ser triste. Mas que o talento que o Senhor te deu, você possa dizer: Senhor, está aqui. Desenvolvi. E pelo menos essa pessoa eu estou trazendo aos seus pés. Pelo menos isso eu consegui fazer, impactar outras vidas. Está aqui. Pastor Lidiel, essa palavra é muito dura. Eu sei. Mais uma vez eu lembro do que Jesus disse. Quando Ele começou a dizer, João 6 registra isso, que Ele era pão da vida, caminho, verdade e vida. E as pessoas começaram a perceber que o compromisso que Ele estava propondo era um compromisso de vida. O texto vai dizer que todos começaram a sair. Ficou 12. E Jesus ainda olha para eles e diz: vocês não querem ir embora também? E a resposta de Pedro é fantástica: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Esse desejo pela eternidade que lateja no nosso coração, Senhor, só Tu pode preencher. Para quem iremos nós? E eles ficam. Jesus morre, eles fogem. Mas depois tem uma experiência com Cristo ressurreto. Isso basta para todos eles, com exceção de Judas, que havia se enforcado. Todos eles entregam cada segundo da sua vida por Cristo. Se eu não entendi isso ainda, se você não entendeu isso ainda, que é o evangelho básico, que o Senhor quer tudo de mim e de você, olha, nada mais faz sentido. Estamos na categoria de religiosos. Mas quando eu começo a entender que o Senhor olhou para a sua igreja e disse: ei, a partir de hoje vocês darão continuidade a essa obra que eu comecei aqui. Comecem a fazer isso em Jerusalém. Depois vão para Galiléia, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deem continuidade. Mas, Senhor,
Nós sozinhos sim, mas vocês não vão estar só. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo vai com vocês. Essa palavra é para te despertar, para você entender o propósito da sua vida e para que eu venha entender o propósito da minha vida. Não tem outra opção. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Uma coisa nos basta: o Senhor. O resto, Ele garantiu de acrescentar. Se nós buscarmos, Ele nos garante que a provisão vem, que o sustento vem, que a bênção nos acompanha. Mas que essa uma coisa que gera o sentido para a sua existência seja o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, 3.000 anos atrás, o desejo de Davi mostrou o que importa na busca humana. Senhor, nós estamos aqui em Blumenau, como Igreja Assembleia de Deus, e nós estamos, Senhor, aqui dizendo que nós nos arrependemos, porque até na teoria nós afirmamos que no trono do nosso coração está o Senhor, mas como o que importa é a prática, fica muito evidente que outras coisas já estão assumindo esse trono há muito tempo. Só que nós não estamos conformados, porque a gente sabe que o nosso nível de espiritualidade está muito aquém daquilo que nós já poderíamos viver. A nossa caminhada contigo está muito aquém, Senhor, do que nós poderíamos caminhar. E nós estamos aqui, Senhor, inconformados com aquilo que nós vivemos em 2018, em 2017 e outros anos. 2019 nós não queremos continuar nesse ciclo de vida, de apenas trabalhar, pagar conta, comprar comida, e no outro mês trabalhar, pagar conta, comprar comida. Não, esse não é o propósito da existência. Nós como igreja não fomos chamados para isso. Nós como igreja fomos chamados, Senhor, para dar continuidade àquilo que Tu começaste. A redenção aconteceu, o novo caminho foi aberto, e nós somos sim os responsáveis para levar a humanidade por esse caminho. Deus, nós estamos aqui dizendo, Senhor, que nós queremos Te conhecer mais, Te conhecer na intimidade, Te conhecer muito mais do que qualquer outro momento da nossa vida nós Te conhecemos. Perdoa-nos, Senhor, porque nos conformamos em conhecer 0,0,0,0,01 de um Deus que tem muito a se revelar. Nos perdoa, Senhor, que nós possamos desejar a Tua presença, que possamos desejar a Sua glória, e muito mais do que isso, que nós possamos buscar a ponto de desprezar as propostas satânicas, não cair nas ciladas infernais que pega o lixo, coloca um pouco de brilho para aparentar ser uma coisa boa. Não, nós queremos o ouro verdadeiro, que é a Tua presença, a Tua glória. É isso que a nossa alma deseja, Senhor, e é disso que nós precisamos. Deus, que 2019 seja o tempo do avivamento para a nossa vida e para a nossa igreja, que em unidade nós possamos buscar isso, para que, como nós vimos ali, a manifestação da Tua glória nos dias de 2 Suas férias possa acontecer durante todos os anos, e quando chegar de verdade as férias, Senhor, não apenas uma cidade seja impactada, mas aonde cada crente da AD Blue chegar, a Tua glória possa se manifestar. Deus, nós queremos a Tua glória, nós queremos a Tua presença, nós Te amamos, Senhor, e queremos derramar a nossa alma nesse propósito. Deus, nos ajuda
nos ajuda a vencer a preguiça, nos ajuda a vencer as distrações, nos ajuda, Senhor, a vencer a nós mesmos, e que possamos viver o sobrenatural neste ano. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.